eu quero falar um pouco sobre diálogo, sobre conversa. Dentro de relacionamento tem aqueles famosos joguinhos, sabe? E Jojo já dizia que existe o grupo de quem gosta de joguinho e o grupo de quem não gosta de joguinho. Mas existe muito essa ideia mesmo de que eu não posso falar isso porque se eu falar isso a pessoa vai pensar que quer dizer isso e aí eu não quero dizer isso, então eu não vou falar nada, então eu não vou procurar, então eu vou esperar que a pessoa procure, então eu vou esperar 3 dias para procurar, então uma semana, não posso ligar, não posso... Tem essa situação, que é um campo minado. E tudo isso, eu acho que acontece porque a gente não conversa. Porque a gente não se expõe, porque a gente não fala o que a gente realmente está sentindo. E a gente tanto assume que a pessoa sabe, que a pessoa entendeu, que a pessoa interpretou, que a pessoa leu nas entrelinhas exatamente o que a gente está sentindo e o que a gente está querendo dizer, mas a gente não diz. E do outro lado a mesma coisa. E a pessoa assume que você não ter dito quer dizer isso, e aí ela vai falar isso. Enfim, é suposição em cima de suposição. É um assumindo o que o outro está dizendo, é um interpretando com a sua própria cabeça e com as próprias ideias que cria na sua cabeça como as coisas têm que funcionar. E não seria mais fácil se a gente só falasse? Assim, se a gente só conversasse, se eu só falasse tudo e você falasse tudo, pronto, tá tudo resolvido. Todo mundo sabe, é clichê a frase de que diálogo é o melhor remédio para tudo, seja para criação de filhos, seja dentro de um relacionamento, seja para uma amizade, para tudo. Todo mundo sabe disso. Mas quantas pessoas realmente fazem isso na prática? Quantas pessoas sabem realmente o que é conversar, o que é dialogar? Sabe? Porque isso envolve e inclui muito essa coragem de se expor e de falar realmente, sabe? Ser espontâneo. Passou uma coisa na sua cabeça, você falar e pronto, entendeu? A gente fica medindo, sabe? A gente fica se medindo, a gente fica se... É muito minucioso, sabe? A gente fica, não, pera, aqui não posso falar isso, porque, né, vai soar diferente, ou vai que a pessoa sabe que eu tô pensando isso, meu Deus do céu, né? Então eu acho que pra gente é parte do crescimento e do amadurecimento. E pra gente se relacionar e ser um relacionamento saudável, de qualquer relacionamento que seja, a gente precisa se expor. E a gente precisa conversar. E conversar é falar tudo. Não é deixar nas entrelinhas, não é deixar a pessoa interpretar. Porque é a mesma coisa, a gente não pensa que do outro lado acontece a mesma coisa se a gente não fala. A pessoa também fica interpretando de acordo com a cabeça dela. Então ela cria milhões de coisas na cabeça porque a gente não é claro. A gente não consegue falar. Falar tudo o que a gente quer falar. Todas as palavras. Por quê? Por que não pode falar? Sabe? É claro que se é uma conversa dura, por exemplo, a gente pode tomar cuidado com a forma que a gente fala. A gente pode amenizar as coisas e tal. A gente não precisa sair com as palavras como se fossem espadas, cortando as pessoas todas e machucando todo mundo. Não é disso que eu tô falando, sabe? Eu tô falando de falar, de falar tudo com clareza, sabe? Tudo que você tem pra falar dentro de um relacionamento. Então, você ficou chateada com uma amiga sua, você não fala, você espera pra ver se ela percebe por que você tá chateada com ela e não tá conversando com ela. Por que você não chega e fala? Por que você não chama a sua amiga e fala, ei, coisinha, vem cá, deixa eu te falar, fiquei chateada aqui porque aconteceu isso, isso, isso. Aí sua amiga vai te falar, foi mal, ficou chateada? Foi mal, aconteceu mesmo isso, 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 isso. Ou então ela vai falar assim, foda-se que você ficou chateada, não ligo. Entende? A gente tem que conversar, gente. Eu não entendo como que algum relacionamento deu certo até hoje nessa vida que ninguém conversa. Como que pode ser? Gente, vamos conversar, vamos falar, entendeu? Eu sei que, assim, que tem muita gente que tem dificuldade de expressar o sentimento. Eu sei que tem muita gente que não gosta de conversar e de discutir, mas assim, gente, não tem jeito. Não tem solução, entendeu? Não tem como, a gente tem que aprender a conversar. Não tem jeito, você tem dificuldade de falar, então trabalha isso e vamos começar a falar, porque não tem condição. Primeiro, pro relacionamento, segundo, pra você próprio. Porque se você não fala, você implode, né? Você vira uma doença, vira um trem, porque você fica guardando as coisas pra sempre. Então, assim, não tem como, não tem outra opção. Você não tem dificuldade de falar, aprende a falar. Você fala, ensina os outros a falar também. Porque não tem condição.
Não tem como um relacionamento dar certo, um relacionamento qualquer dar certo, se as pessoas não conversam. Não tem como a gente viver a vida inteira criando coisa na cabeça. E a gente cria, a mente cria o tempo inteiro. E se a pessoa não fala, quando a pessoa fala já é difícil. Se a pessoa não fala, você imagina como é que fica. Então, assim, eu vim convidar todo mundo para começar a construir os relacionamentos com base no diálogo. Gente, vamos conversar real, assim, real, sabe? Sem medo. Fala pra pessoa. Fala tudo. E não fica só tentando agradar, não. Sabe? Tipo, a pessoa te pergunta se você gostou, você fala que gostou, mas você odiou. Não faz isso, não faz isso. Sabe? Porque isso é com você que você tá fazendo errado. Sabe? Você tá desrespeitando a você mesmo. E a gente não dá pra criar nada assim. Não dá, sabe? Não dá. Então, assim, eu queria muito chamar todo mundo pra conversar. Vamos conversar? Me chama, adoro conversar. Me chama, vamos conversar, vamos expor, sabe? Vamos colocar pra fora. Vamos criar relacionamentos com base nas palavras que são ditas, com base em tudo e nas expressões também, é claro, é um todo, né? Nas expressões, na mensagem que o corpo tá mandando e tal. Mas, assim, vamos criar relacionamento mais saudável, mais maduro, mais, assim, baseado no que a gente realmente sabe, não nas coisas que a gente cria na cabeça. É tão mais simples. Vamos simplificar as coisas.